E aí, meu nome é Vinícius Meneghel, esse é o canal Cripto Mais e hoje eu vou estar trazendo aí alguns tokens, alguns projetos aí, algumas DeFis que vocês comentaram, que vocês deixaram aí sugestão para mim, que pediram para eu falar, porque vocês é que mandam nesse canal, sou muito grato aí a todo mundo que acompanha, então separei aí com muito carinho alguns projetos, vou fazer outro vídeo aí depois com mais alguns, agradeço demais aí quem comentou, quem participou. Se você gostar desse conteúdo, se você achar legal, deixa seu like. Se você não for inscrito, se inscreva. Agradeço de coração. Muito obrigado a todos vocês. Então, o primeiro aí que comentaram no vídeo foi a XDC Network, foi o Pelé Trader que falou. Esse projeto eu já conhecia, já tinha ouvido falar. Ela é uma blockchain híbrida para finanças globais. Então, em alguns pontos ela me lembrou a Cadena, aí, que foi o primeiro projeto que eu trouxe para o canal. Foi um projeto aí que eu acertei bastante aí também nele, porque coincidentemente ele subiu bastante depois que eu falei. Então, poderia ter caído, poderia ter subido, é um movimento normal aí do mercado, mas eu dei a sorte aí, acreditava muito no projeto, então gosto demais até hoje, tenho um carinho aí, porque foi o meu primeiro vídeo. Ele lembra bastante porque ele também tem o foco aí de ter adoção em massa para o mercado financeiro global. Ele também tem uma blockchain híbrida, né? Ele também tem a blockchain pública e privada. Então você vai estar aí como empresa, como um sistema de pagamento global aí, podendo implementar aí uma blockchain privada para gerenciar os seus dados, suas transações. Isso é bem bacana. Então, ela é voltada para comércio e sistemas de pagamento, né? Funciona através do sistema de consenso do Proof of Work e ela permite digitalização e tokenização com a liquidação instantânea das transações comerciais. Aqui a gente vê que o market cap dele é 1 bilhão. Ele, se não me engano, é o maior projeto aí do vídeo que eu vou estar falando, tá no ranking 85. Então já é bastante conhecido aí do pessoal, ao contrário da maioria do vídeo que eu tô trazendo que eu não conhecia. Então agradeço quando vocês me trazem projetos legais aí, projetos que eu não conhecia, que estavam fora do radar. O volume também, ele aqui é um volume bem legal aqui, ó, gira na casa dos 7 milhões diário, né? Isso é bem interessante porque o protocolo, querendo ou não, ele tem que ter liquidez. O gráfico aqui, ele tá bem bacana, ele tá muito bom. Então a gente vê aí um movimento natural de explosão no preço, depois ele tem uma correção, depois ele explode de novo, volta a corrigir. A gente vê que esses fundos aqui, eles estão cada vez maiores. Então aqui nessa última tendência de baixa aí do Bitcoin, a gente vê que ele chegou a testar o fundo anterior aqui nessa posição, mas não chegou a perder ele, o que é legal, o que é importante, porque demonstra que ainda ele está em tendência de alta, tá? Isso é bem bacana. Então, aparentemente, ele é um projeto legal. Aqui eu estou no site deles, né? O XDC ele é conhecido como Xinfin também. Ele é um projeto bem famoso, né? Como eu disse. E você tem a possibilidade de estar se juntando como um nó de rede aqui. É bem legal, você vai ter a possibilidade de estar participando da validação da rede e estar ganhando recompensas, né, remuneração com isso. Ela funciona através da prova de participação delegada, né, e utilizar o poder de votação das partes para resolver as questões de consenso. É uma coisa que a gente já verifica aí em muito protocolo, em muito projeto aí. Eu achei interessante, eu já conhecia, mas nunca tinha ido a fundo no projeto. Aquela tabelinha padrão que a gente tem aqui de comparação, realmente ele mostra que está acima do Bitcoin e da Ethereum aí na maioria das coisas. A taxa é baixíssima, tempo de confirmação da transação também, suporta contratos inteligentes, né, e o consumo é muito baixo de energia. Então ele tem a característica aí dessas novas plataformas que tem a função de servir como meio de pagamento global, né? Meio de pagamento em massa. E como ele atende, como ele consegue oferecer essas coisas aí, ele pode ser que ele tenha mais adoção, como a gente vem vendo que realmente está tendo, porque está tendo uma boa valorização no token. E também aqui, como eu disse, o volume diário ele é bem interessante. Então não é só a questão do preço, né? Aqui tem mais algumas questões que fala de alta interoperabilidade com esse sistema Legacy e outras blockchains. Eles usam a linguagem núcleo, né, dos sistemas de banco global, né?
sistemas ERP e sistemas Swift, que isso daí eu não saberia explicar. Mas, em tese aí, parece um projeto bem legal. Como eu vou estar falando vários no vídeo, não vou estar explorando muito, indo a fundo nos projetos, mas gostei bastante aí do que eu analisei. Então aqui, virando aqui, explorando o Masternode, você vai estar podendo deixar o token KIC em stake, né? O token XDC em stake, para servir como validador da rede. Eu acho bem interessante. O segundo projeto é a Phantom Dawn. Ele lembra bem o nome da Phantom, né? É uma DAO, como o próprio nome diz, né? E ela é uma fork da Olympus DAO também. Escrita em Phantom Opera, que deve ser uma linguagem aí de programação desse protocolo. Ele expandiu então para a Moonriver Network. Você tem a possibilidade de estar utilizando ela no ecossistema da Moonriver. E é um protocolo descentralizado de reserva e receita multicadeia com foco em superar a inflação, segundo o que eles mesmos dizem, né? A gente vê que provavelmente vai ser tendência cada vez maior aí nos próximos anos que essa bolha aí dos mercados globais vão estourar, de gente estar se protegendo da inflação, de estar buscando aversão a risco. Então, em tese, a ideia seria legal, só que tem alguns pontos aí que fariam com que eu, em hipótese alguma, investiria nesse projeto. O Phantom ele foi sugerido pelo Bernardo de Assis, então agradeço aí, Bernardão, muito obrigado aí por estar passando esse projeto para a gente estar analisando. Pode ser que seja um projeto bom, mas eu estou dando minha opinião sincera, tá? Ele é auditado pela Spade Solidity. Eu procurei, nunca tinha ouvido falar dessa empresa de auditoria. E também parece que eles não têm nenhum projeto grande aí auditado por trás. Algum projeto aí que dê respaldo para essa empresa de auditoria. E ele trabalha com duas camadas de proteção, né? A Phantom Safe e a Open Zeppelin Defender. Isso também não cheguei a fundo, como eu falei, esse é um vídeo superficial, como eu vou estar comentando vários projetos. Mas a questão principal aí que faz com que eu não confie muito nesse projeto é essa aqui. Desculpa, não tem como a gente entrar num projeto aí que, desde que foi listado aqui, praticamente faz um mês, não tem muito tempo, então a gente não consegue ter a segurança de saber aí qual que vai ser o fundo, né, até onde ele vai parar, mas é inegável que não tem como ter a segurança de investir num negócio que caiu de 500 para depois 400, 300, 200 e agora está em 126. É uma queda aí frequente. Provavelmente você ia perder mais dinheiro ainda, porque só pelo gráfico aqui, por mais que no diário aqui a gente veja que ele está subindo 12%, o semanal, o mensal aí, o mensal até que está um pouquinho melhor. Mas enfim, eu acredito que no médio e longo prazo o projeto ainda está em tendência de baixa. Não entraria, não acho que vale a pena correr o risco. Até porque já tem muitas outras DAOs aí, né? Muitos outros DeFis, outras plataformas aí, para a gente estar investindo com menos risco aí de perder dinheiro. Aqui tem o site deles aqui do DEP. Aqui a questão do APY ela tá bem alta. Mas aí, como eu falei, por exemplo, da Jade Protocol aí no vídeo que eu quis trazer algumas DeFis 2.0, eu falei na questão do APY, né? Que estava bem alto também, então fez muita gente entrar para especular nele, e o token só desvalorizou desde então. Então não adianta ele pagar 1000% se você compra o token a 10 e depois aí na hora que você vai realizar esses seus ganhos ele caiu para 2, 3, você vai sair no prejuízo. Então não vale a pena. A Tectonic foi o terceiro projeto aí, foi oferecido, né? Foi sugerido pelo Adriano Meiser. Brigadão, agradeço demais. Esse projeto ele roda na rede Cronos, então, né? Ela é uma cross-chain multi-market. Aqui não tem dados de market cap, mas algumas informações a gente consegue analisar. O volume diário é baixo, então é um projeto aí que não tem muita liquidez. Ele é auditado pela Slow Mist, é outra empresa de auditoria que eu nunca ouvi falar também, tá? Então não temos tanto a segurança do que uma Certic ofereceria, por exemplo. E ela tem algumas opções aqui no site que a gente consegue ver, além de ser uma plataforma DeFi, como a gente conhece.
eles estão implementando a função de fundo de seguro, onde 10% dos juros pagos pelos mutuários eles vão para esse fundo aí, que vai servir como uma espécie de backup, né? um fundo de proteção para assegurar os empréstimos que não forem devidamente liquidados, né? O que eu achei bem estranho, porque em tese a ideia de smart contracts, né? Os contratos inteligentes, é de serem autoexecutáveis, né? Então você, em tese, não teria o risco aí de não ter a liquidação desses fundos aí que foram emprestados. Eu realmente não cheguei a fundo para entender isso. E eles se orgulham também no site deles aí de falar que eles são uma plataforma de código aberto. Inclusive eles falam que isso é importante para uma DeFi e por vários outros motivos também, tá? Aqui tem algumas informações, né? A questão da auditoria, desse fundo de seguro, de ser uma plataforma open source, né? De código aberto e alguns outros dados aqui. No DEP deles aqui, a gente consegue ver algumas opções de empréstimo aqui com taxas relativamente pequenas, então por mais que você tenha bons ativos aí para você conseguir deixar em stake, são taxas bem baixas, a gente acha em outras plataformas taxas bem melhores, bem mais atrativas e em plataformas muito melhores. Eu não estou muito otimista para as DeFis para esse ano, para as entrantes, né, de falar assim, olha, tais DeFis aí vão ter um ganho de mercado gigantesco, porque eu acho que já foi um pouco a febre e por mais que cada vez mais elas venham a ganhar espaço em comparação com as corretoras centralizadas, né, pela simplicidade, por ser descentralizada também, né, por você não ter que criar uma carteira, não depender da custódia dos seus ativos de terceiro. Eu acho que a concorrência está muito grande e está ficando cada vez mais arriscado você apostar em uma aí e imaginar que ela vai dar certo. Mas a Tectonic, ela é uma DeFi da Rede Cronos, então por ser uma aí das primeiras, uma das pioneiras, pode ser que ela ganhe vantagem competitiva nessa questão, tá? Outra DeFi da Rede Cronos é a CronaSwap. Se eu não me engano, eu acho que ela é a segunda principal, tá? Ela é auditada pela Certic, então já traz mais robustez aí para a rede. Você já fica mais confiante de investir num projeto desse, porque DeFi são extremamente arriscadas em risco de serem hackeadas e você perder as suas moedas. Acontece direto aí, praticamente todo mês a gente vê uma passando por isso. As taxas de transação elas são muito baixas, então gira em torno de 0,25%, o que seria uma coisa legal. O market cap é bem baixo, o market cap diluído também. Eu esqueci de analisar a questão aqui gráfica da Tectonic, mas eu vou voltar aqui, ó. O gráfico aqui do tempo todo só caiu e só despencou, então é outra aí que eu não recomendo, outra que eu descartaria, mas é legal estar analisando, só que olhando graficamente um negócio desse aqui não tem como, né? A CronaSwap, então, a gente vai ver o gráfico aqui também, os dados aqui também, como na maioria dos projetos aí, eles são de um período gráfico muito pequeno, só que mesmo nesse período aí a gente só vê que vem caindo, então a gente não sabe qual que vai ser o fundo, aonde ele vai parar. Tanto aí a CronaSwap quanto a Tectonic, como qualquer outro, ele pode fazer esse movimento aqui em U de cair, depois voltar a subir, mas não é nada garantido, né? Em tendência de baixa a gente não opera, ainda mais em projeto que a gente não sabe fundo, em projeto que a gente não tem tempo gráfico grande, e em projeto aí que não é confiável, que não é, pelo menos, conhecido, que não tem um tempo de teste aí de utilização, e nem que tem liquidez suficiente aí para saber que a gente vai estar investindo num negócio bom. Aqui não tem nenhum volume das últimas 24 horas, então realmente eu acho bem arriscado, tá? Aqui alguns APY de 300 e poucos por cento, 160%. Fico de fora também. É um projeto aí que comentaram falando que poderia ser uma boa DeFi para a Rede Cronos, mas eu passo, tô fora. A CronaSwap ela foi sugerida então pelo Jean Silva. Agradeço demais aí a sugestão. Espero que não fiquem ofendidos de eu dar uma opinião negativa dos projetos que vocês indicam. Mas, como eu disse, não teria como entrar num projeto desse aqui. Eu acho que é extremamente arriscado. Por último, a IEL Finance foi sugerida aí pelo César Eduardo.
Agradeço muito. Vamos ver o gráfico aqui. O gráfico praticamente ele teve um pico, caiu e tá quase voltando aí por esse longo período que ele ficou em acumulação. Longo período não, né? Uns 2, 3 meses aí que ele ficou em acumulação. Esse padrão aí a gente consegue verificar em projetos, acho que até memes que a gente diz aí, em projetos que estão em febre, que o projeto vem, tem um pico, tem aquela demanda, explode aí nas redes sociais, o pessoal tá engajado, tá curioso aí, querendo saber o que é, achando que é a nova Doge, a nova Shiba aí, e o projeto morre praticamente. Pode ser que não, mas a queda aqui foi muito brusca aí, em coisa de 2 meses. É arriscado, não acho que seria uma hora de entrar, mas a gente vê que ele está em acumulação aqui, e enquanto a gente não sair dessa região e ele também não pelo menos tentar chegar e superar esse topinho aqui, ó, de 12 centavos, que foi praticamente o topo aqui passado, enquanto ele não superar esse ponto aqui, não fico muito confortável de entrar, não entraria e nem vou entrar, mas ultrapassando aqui, provavelmente ele vai buscar esse outro topo aqui, que foi na região mais ou menos aqui, ó, que a gente consegue ver dos 25 centavos. Então, ultrapassando aí os 12, talvez seja interessante entrar para buscar os 25, mas como eu disse, tô fora. O market cap aqui ele nem tem o volume relativamente baixo, mas melhor que alguns outros aí que a gente viu no vídeo. Ela é uma plataforma multi-chain, né, com a intenção de criar liquidez em múltiplas chains, né, em várias chains que ela trabalha. Então a gente consegue ver aqui que ela roda na rede Phantom, na rede da Polygon, na Binance Smart Chain e na Ethereum. São algumas das principais redes aí. Então nessa questão aí é legal porque abre um leque maior. E eles querem criar uma economia de token autossustentável, né, com pressão constante para a compra do token YEL, né, que é o token de governança do projeto. Por que eles querem criar essa pressão de compra? Simplesmente dando usabilidade aí para esses tokens. Então, quando você tem um projeto, principalmente jogos aí de NFT, que você paga e está recebendo, está sempre entrando tokens aí do projeto, ele não tem usabilidade nenhuma, o pessoal pega e já vende, isso derruba e empurra o preço para baixo. A intenção deles é justamente o contrário, né? Que é dar usabilidade e função para o token YEL para fazer com que tenha uma pressão compradora. Então eles têm a plataforma Spectre, que é uma launchpad que incentiva projetos aí de liquidez aí para conseguir prover liquidez para a plataforma multi-chain, gerando taxas de performance, é uma espécie de remuneração. Aqui as plataformas, as DeFis de cada rede aí que você vai estar podendo negociar o token do projeto. Senti falta aqui da PancakeSwap na rede BSC, né? E da Uniswap aí na rede Ethereum, que são as duas maiores, mas essas são plataformas boas, são plataformas grandes aí, relativamente consolidadas. A questão aí do token de governança, ele vai poder ser utilizado aí para estar gerando poder de voto, para definir questões como pools, estratégias de marketing, próximos passos do projeto, entre outros. Em questão gráfica, como eu disse, não seria interessante entrar, mas está menos pior do que alguns outros projetos que a gente viu, principalmente o Tectonic aqui, que para mim esse aqui morreu. Para mim isso aqui é inegável que o projeto aí praticamente nunca mais vai voltar onde estava. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se você tem algum comentário, se você discorda também pode comentar aí. Com certeza é ótimo para mim estar aprendendo sempre coisas novas aí e estar aprimorando os vídeos, que é para vocês aí que eu faço esses vídeos. Agradeço. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve. Valeu!